Bom, pessoal, então, entendido todo o conceito de função que a gente viu, então, que é uma operação entre dois conjuntos, que vai pegar um elemento do primeiro conjunto, que seria o conjunto de partida do domínio, e fará algumas operações com ele até chegar num elemento do segundo conjunto, que será um elemento do contradomínio. Então, durante boa parte agora do ano, nós vamos estudar alguns tipos de função. A primeira função que nós veremos, então, é a função afim. Você já deve ter visto alguma coisa dela no nono ano, certo? Então, a função afim é uma função que vai pegar um número real e transformar ele em outro número real. Então, ela tem um domínio dos números reais e ela tem o contradomínio dos números reais. Ela será definida por essa expressão aqui. Então, a função pegará o meu número x e multiplicará por um número a e depois somará este número a, essa multiplicação, a um número b que a gente tem aqui. Então, é uma função do tipo f de x, a gente diz igual a ax mais b. Notem que então a gente tem de fato uma sequência de operações para resolver, com a e b números reais, então toda função desse tipo será chamada de função afim. Então são exemplos de função afim. Letra A, f de x igual a 5x mais 1. Então, é uma função que vai pegar todos os números x, multiplicar por 5 e depois somar uma unidade. Letra B, f de x igual a menos x raiz de 2 menos 1. Então, é uma função que pegará o meu x, multiplicará por raiz de 2, negativo, e subtrairá uma unidade. Letra C, uma função de x que pegará o meu x e multiplicará por menos 9, f de x igual a menos 9x. E letra D, f de x igual a 3. Então, essa função aqui, na verdade, eu poderia escrever ela dessa forma, 0x mais 3. Então, ela pega o meu x, multiplica por 0, vai ficar 0, então vai sobrar só o 3, por isso que a gente escreve direto f de x igual a 3, que vai ser o que a gente vai chamar de função constante. Certo? Da mesma forma que a gente já fez para as outras funções, nós podemos atribuir valores para x e calcular o valor da função para x. Então, tomando como exemplo aqui a letra A, 5x mais 1, nós vamos calcular f de 3 e f de menos 4. Então, f de 3 significa eu pegar o meu x na minha função e trocar por 3. Então, eu vou ficar com 5 vezes 3, que era 5x, então vai ficar 5 vezes 3 mais 1. Aí a gente temos que nos lembrar-nos da sequência das operações, primeiro potenciação e radiciação, multiplicação e divisão, e por último soma e subtração. Então, eu primeiro multiplico, 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Então, f de 3 é 16. Ou seja, quando x igual a 3, a minha função terá valor de 16. Fazendo a mesma coisa para o menos 4, nós temos então que f de menos 4, ou seja, onde tem o x, eu vou colocar menos 4, então eu vou ficar com 5 vezes menos 4 mais 1. 5 vezes menos 4 é menos 20 mais 1, menos 19. Ou seja, para x igual a menos 4, o meu valor da função vai ser menos 19. Certo? Então eu posso fazer isso com todos os números que eu quiser. Então, substituir o x e fazer as operações na ordem que deve-se fazer as operações. Então, na função dada por ax, f de x igual a x mais b, os números reais a e b são chamados de coeficientes. E, dependendo dos seus valores, a função afim receberá alguns nomes particulares. Então, ela será chamada de função polinomial do primeiro grau, que é a função que de fato vai interessar a nós, que será quando obrigatoriamente eu garantir que o meu a, ou seja, o número que está multiplicando x, não seja zero, a diferente de zero. Então, ela será uma função do primeiro grau se o meu a for diferente de zero.
certo? Por exemplo, f de x igual a 2x mais 1. Aqui nós temos o a é 2 e o b é 1. O b pode ser 0? Pode. A única restrição que eu tenho é o a, que não pode ser 0. Letra B. F de x igual a 0,5x menos a raiz de 2. O a é 0,5, o b é menos a raiz de 2. Sempre o sinal vem junto, tá? Então, se está negativo na função, o a e o b são negativos, certo? Ah, eu tenho uma fração com o a menos, eu tenho 3x sobre 5 mais 2. Eu tenho essa função aqui. O a é tudo o que está com o x, que não é o x. Então, o meu a aqui não é só o 3, não é só o 5, não é 1/5. É 3/5. Tudo aqui. Então, é tudo que está com o x, óbvio que não é o x daí. E o meu b aqui é 2. B aqui é fácil. Ah, eu tenho uma função que não tem o b. F de x igual a menos x. Bom, aqui o a é menos 1 e o b, quando não tem, é 0. Certo? Ah, eu tenho x sozinho. O x sozinho, quem que tem aqui na frente dele multiplicando é 1. E menos x vai ser menos 1. Então, são esses os casos que vão aparecer para a gente. Então, aqui temos um exercício. O Vinícius trabalha como DJ e cobra um valor fixo de R$200, além de um adicional de R$90 por hora para animar uma festa. Indicando por y o valor recebido em reais e por x a quantidade de horas trabalhadas, escreva a lei da função que relaciona x e y. Bom, muitos de vocês já devem ter pensado na cabeça de vocês, então ele cobra um valor fixo de R$200 e R$90 por hora. A letra que está indicando a quantidade de horas é o x. Então ele vai receber 90x, 90 vezes a quantidade de horas que ele vai trabalhar, 90x. Então, o que ele receberá, que é y, o valor recebido, será igual aos R$200 fixos que ele cobra, mais a quantidade de horas que ele trabalhou. E quanto ele cobra por hora? Ele cobra R$90 por hora. Então, a nossa lei da função aqui, 200 mais 90x. Essa função é uma função afim? Justifique a sua resposta. Vamos voltar lá no slide da definição da função afim. Toda função definida com ax mais b, com a e b reais. Vamos voltar ali na nossa função que a gente fez. O a aqui é 90, só está invertida a ordem dos dois aqui. E o b é 200. A e b são reais, então é uma função afim. Tá? Justifique, está no vídeo justificativo. Letra C. Quantos reais Vinícius recebeu se trabalhou em uma festa por 2 horas? Ora, vamos pegar a nossa função aqui e vamos trocar o x por 2, o que quer dizer que ele trabalhou 2 horas. 200 mais 90 vezes 2. 2. 90 vezes 2. E agora é só fazer as operações. Lembrando, primeiro multiplicação aqui, depois a gente faz a soma. 200 mais 180, 200 mais 180, 380 reais. E letra D, se Vinícius recebeu 515 reais em determinada festa, por quantas horas ele prestou seu serviço? Aqui muda um pouquinho o lugar onde a gente precisa colocar informação. Aqui na letra C a gente sabia o tempo que ele trabalhou, 2 horas. A nossa letra que indica a quantidade de horas é o X. Na letra D, nós sabemos o quanto ele ganhou no total. A letra que indica o quanto ele ganhou no total é o Y. Então, aqui na letra D, eu vou trocar o Y na minha função por 515. 515 é igual a 200 mais 90x. Equação do primeiro grau, subtrai 200,
515 menos 200 igual a 90x. 515 menos 200 são 315. 90x divide por 90, x igual a 315 dividido por 90. Aí a gente faz isso na calculadora agora. 315 dividido por 90, 3,5 horas. Certo? Então, a gente precisa determinar com exatidão e com calma o que é cada coisa. Se eu tivesse colocado esse 515 aqui no lugar do x, ia dar um valor totalmente sem sentido. Então, a gente tem que tomar cuidado onde a gente coloca cada informação no problema. A segunda questão, qualquer coisa, vocês voltam o vídeo e param ali para copiar. Eu vou seguir. Segunda questão. Uma fábrica, o custo de fabricação de 500 unidades de camiseta é de R$ 2.700, enquanto o custo para se produzir 1.000 unidades é de R$ 3.800. Sabendo que o custo das camisetas é dado em função do número produzido através da expressão C de x igual a QX mais B, onde x é a quantidade produzida e B é o custo fixo. Determine os valores de B e de Q. Bom, primeira coisa que a gente precisa identificar, isso aqui é uma função afim, uma função do primeiro grau. Então, ela vai ter essa forma aqui, C, vou copiar ela aqui embaixo. O custo de x unidades será igual a Q vezes o número de unidades mais B. Ok. Eu tenho duas informações aqui do problema. Eu tenho o custo de 500 unidades e de 1.000 unidades. Ora, o custo, então, nós vamos fazer duas equações aqui. Na primeira, eu sei o meu custo, que é 2.700, então vou colocar aqui 2.700, igual a Q vezes a quantidade de unidades produzidas, que é 500, mais B. Na segunda, nós vamos ter 3.800 igual a Q vezes o número de unidades da segunda, que será 1.000. Então, vezes mais o B. Aqui nós chegamos num sisteminha de equações. Lembram um sisteminha de equações do 8º ano? Então, 500Q mais B igual a 3.800, não, 2.700. E a próxima, 1.000Q mais B igual a 3.800. Não sei se vocês lembram como se resolve um sisteminha de equações, mas nós vamos pegar, então, pode ser essa equação aqui de cima e multiplicar ela por menos 1 para a gente eliminar a letra B. Então, nós vamos ficar com menos 500Q menos B igual a menos 2.700. E aqui embaixo eu vou repetir essa equação de baixo. Mais B igual a 3.800. E agora nós vamos somar as duas equações. Mais. Então vamos lá. 1.000Q com menos 500Q fica 500Q. B menos B, zerou. 3.800 menos 2.700 ficou 1.100.
Agora a gente resolve essa equaçãozinha aqui de baixo. 500Q igual a 1.100, Q igual a 1.100 dividido por 500. Corto zero, 11 dividido por 5 dá 2,2. Descoberto o valor de Q, agora nós escolhemos qualquer uma dessas quatro equações e calculamos o valor de B. Então, eu vou fazer nessa primeira equação aqui, tá? Que é a mais tranquilinha. 500Q mais B igual a 2.700. Mas eu poderia escolher essa de baixo, essa aqui que eu multipliquei por menos 1, todas elas vão dar certas. Então, aqui nós vamos ficar com 500Q mais B igual a 2.700. O valor de Q que nós calculamos aqui é 2,2, então eu vou substituir o meu Q por 2,2 mais B igual a 2.700. 500, nossa, esse 2 aqui ficou patético. 500 vezes 2,2. 500 vezes 2,2 é a mesma coisa que 50 vezes 22, dá 1.100. Mais B igual a 2.700, subtrai esse 1.100, B é 2.700 menos 1.100. Então, B é 1.600. Então, a letra A está feita. Calculamos o valor de A, que é 2,2, de Q, no caso, que é 2,2, e de B, que é 1.600. Então, a gente chega aqui, aquela função c de x vai ser igual a 2,2x mais 1.600. E letra B, o custo da produção de 800 camisas. Então, aqui na letra B, nós vamos pegar o x e trocar por 800. C de 800 é igual a 2,2 vezes 800 mais 1.600. 2,2 vezes 800 dá 1.760 mais 1.600, 3.360 reais. E aqui está feito, então, esse exercício um pouquinho mais complexo, né? Mas é um tipo que cai bastante, que vai ter bastante na lista de exercícios e tudo mais. E aqui tem uma questão exatamente igual àquela. Então, só que aquele já dá direto quanto a elas. Então, vamos começar a montar, aí eu deixo ela para vocês acabarem, tá? Então, aqui, f de 3 igual a 6, significa, então, que 6 é igual a A vezes 3 mais B. F de 4 igual a 8 significa que 8 é igual a A vezes 4 mais B. Ah, de onde tu tirou esse A e B? Por causa da definição da função do primeiro grau, que é AX mais B. Aqui no lugar de f de x é o valor da função aqui, no lugar do x é o valor do x aqui de dentro. Resolve esse sisteminha aqui, acha o valor de A e de B e vocês têm a função. Depois vocês vão calcular f de 10, que é pegar a função e no lugar do x colocar o 10 e calcular o valor dela. Tá?
Esse aí vocês tentam fazer, qualquer coisa vocês entram em contato comigo que eu ajudo, tá? Tem a resposta aqui que vai ser 20. Ok? No mais, então, vocês podem fazer da lista de vocês aí das questões 5, 6 e 7. Fechou? Então, valeu.